A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir um pouquinho naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor esteja conosco, nos guiando e nos direcionando e transformando as nossas vidas através dessas palavras. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 2 Reis 22. Nós vamos ler até o capítulo 23, verso 30, que diz o seguinte: No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse-lhe: Vá ao sumo sacerdote Ilquias, e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Precisarão de carpinteiros, construtores, pedreiros. Lembrando que durante muito tempo os reis que vieram antes de Josias, eles acabaram praticamente destruindo o templo, seja para adicionar outros elementos de adoração de outros deuses, seja para utilizar os recursos para conseguir pagar tributos para outros reis de outras nações, de modo que deixasse Judá sem guerra, para livrar Judá de guerras e invasões. Então o templo deveria estar depredado, deveria estar bem debilitado. Também deverão comprar a madeira e as pedras cortadas necessárias para os reparos no templo. Contudo, não exija que os supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança. O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu. Safã voltou ao rei e relatou: Seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores no templo. Safã também disse ao rei: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Esse livro da lei seria as leis que foram escritas por Moisés, deixadas por Moisés. Imagina, eles estavam servindo a Deus, mas talvez deveria ser de um conhecimento que estava vindo de cultura, de pessoas que estavam dizendo quem achavam quem era Deus, enquanto eles tinham o livro da lei que mostrava a revelação do próprio Deus. E quando o rei leu esse livro, ele foi constrangido, ele foi transformado, ele se envergonhou daquilo que estavam fazendo. E mesmo ele já estando fazendo as coisas segundo a vontade do Senhor, como nós lemos ontem, ainda assim, creio eu que ele deve ter visto que o que o povo tinha feito, o que os reis até então tinham feito, o que era de Judá, como que o povo estava servindo ao Senhor. Isso também nos mostra, porque às vezes nós dizemos que servimos, que cremos no Senhor, que cremos em Deus, mas nós não conhecemos a revelação dele. Creio que muitos de vocês estão acompanhando essa leitura desde o começo do ano. Creio que muitos de vocês já tenham lido a Bíblia, talvez uma, duas, três ou algumas vezes, mas existem pessoas que nunca leram a Bíblia por completo e elas se dizem cristãs, mas não conhecem o Deus a quem elas servem. Aqui é a mesma coisa. O rei era o rei do povo do Senhor, mas ele não conhecia o Senhor. Ele leu o livro, ele conheceu o Senhor, pelo menos a parte que estava disponível, revelada para eles. Verso 12. Em seguida, deu estas ordens ao sacerdote Ilquias: a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas nesse livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram ao bairro Novo de Jerusalém consultar a profetisa Hulda. Ela era esposa de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo.
Ela lhes disse: O Senhor, o Deus de Israel, falou: Voltem e digam ao homem que os enviou que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre essa cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão, pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra seus habitantes, que essa terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Aqui a gente vê que o arrependimento para os pecados faz com que o Senhor mostre misericórdia para o povo, um arrependimento verdadeiro, aquele arrependimento que vem de rasgar as roupas, de entender que é pecador, de entender que errou com o Senhor e de ter uma mudança de coração. A palavra arrepender-se usa no sentido de mudar de direção 180 graus. Então, se você estava indo nessa direção, você vira e volta em outra direção, você muda totalmente. E foi isso que aconteceu com este povo. Em seguida, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal, e a Aserá e a todos os astros do céu. Mandou queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os astros do céu. Removeu do templo do Senhor o poste de Aserá e o levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou. Depois moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre o túmulo do povo, os túmulos do povo. Também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais, dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para o poste de Aserá. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá, profanou os santuários idólatras, onde haviam queimado incenso, desde Jebá até Berseba. Destruiu os santuários na entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor em Jerusalém, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei profanou o altar de Tofete, no vale de Ben-Rinom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. Assim como alguns reis antes, nós vimos que sacrificaram os próprios filhos para Moloque. Removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficavam perto do alojamento do eunuco Natã, Meleque, oficial do templo. O rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio sobre a sala de Acás. Destruiu os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor.
despedaçou-os e espalhou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários idólatras a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Corrupção, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a repulsiva deusa dos Sidônios, e para Camus, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Acerá. Depois espalhou sobre eles ossos humanos. O rei também demoliu o altar em Betel, o santuário idólatra que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído quando levou Israel a pecar. Queimou o santuário e o reduziu a pó, e queimou o poste de Acerá. Então Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas na encosta do monte. Mandou retirar os ossos da sepultura e os queimou no altar em Betel para profaná-los. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do homem de Deus, quando Jeroboão estava junto ao altar durante a festa. Depois Josias se voltou e viu o túmulo do homem de Deus, que havia predito essas coisas. Que monumento é aquele ali? O rei perguntou. E o povo da cidade lhe disse: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou exatamente o que o Senhor acaba de fazer ao altar em Betel. Josias respondeu: deixe-no em paz, não mexam nos ossos. Assim não queimaram seus ossos, nem os ossos do profeta de Samaria. Então Josias demoliu todos os santuários idólatras na cidade de Samaria, como havia feito em Betel. Tinham sido construídos pelos reis de Israel e haviam provocado a ira do Senhor. Matou os sacerdotes dos santuários idólatras em seus próprios altares e queimou os ossos humanos sobre os altares para profaná-los. Por fim, voltou para Jerusalém. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, como requer este livro da aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Existia um mandamento que dizia que a Páscoa deveria sempre ser celebrada todo ano para celebrar a libertação que Deus deu para o povo do Egito. Josias restabeleceu esta lei. Josias também exterminou os médiuns e os praticantes de ocultismos, os ídolos do lar, os ídolos em geral, e toda espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Hilquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Ainda assim, o Senhor continuou grandemente irado contra Judá, por causa de todas as coisas que Manassés havia feito para provocá-lo. Pois o Senhor disse: também expulsarei Judá de minha presença, como expulsei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo onde meu nome deveria ser honrado. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, foi ao rio Eufrates dar o apoio ao rei da Assíria. O rei Josias e seu exército saíram para lutar contra ele, mas o faraó o matou quando se enfrentaram em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de volta num carro de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. Então o povo ungiu Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei. Atos 21, do 37 até o 22, 16. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: posso ter uma palavra com o Senhor? Lembrando que Paulo quase foi morto, espancado por diversos judeus, mas ele foi resgatado, entre aspas, pelos romanos, se eu não me engano. E ele está sendo levado até a fortaleza. Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião há algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Por favor, permita-me falar a esta gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar.
Logo um silêncio profundo envolveu a multidão, e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Sicília. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Com um aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi carta deles para nossos irmãos judeus em Damasco que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias, para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: Sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: Levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. É interessante a mentalidade de Paulo, porque ele tinha acabado de ser espancado pelas pessoas que estavam lá, tentando matá-lo, querendo matá-lo. E quando ele teve a oportunidade, quando ele viu que ele poderia ter as palavras, o que ele falou? Ele amaldiçoou? Ele foi contra? Não, pelo contrário. Ele pregou o evangelho para aqueles que tinham acabado de tentar matá-lo. E imagino que Paulo mesmo disse: Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E essa é uma das ações que nós devemos sempre ter em mente, que o Evangelho seja a primeira coisa que nós temos em mente, mesmo para aqueles que talvez possam nos perseguir pela nossa própria fé. Salmos 1, do 1 ao 6, novamente a gente começa os Salmos, e até o fim do ano nós devemos terminar de ler novamente o livro de Salmos. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. E por fim, Provérbios 18, do 11 até o 12. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Que nós possamos ser humildes e tentar calar toda a arrogância que possa existir em nosso ser. Essas foram as palavras de hoje. Espero que entre no seu coração, na sua vida e edifique, traga edificação. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensinou, que abençoa para que o Teu Espírito continue falando nas nossas vidas, aos nossos corações, às nossas mentes, para que nós possamos cada vez mais entender a Tua Palavra, o Teu querer. Senhor, abençoa para que nós possamos ter um bom dia, para que nós possamos trabalhar, estudar, fazer os nossos afazeres guiados, abençoados e protegidos pela Tua presença, pela Tua forte mão.
Senhor, nos dê o sustento de cada dia, abençoa para que nós possamos receber o pão de cada dia, abençoa para que nós possamos ter portas abertas e para que nós possamos usar esse recurso para expandir o reino, para abençoar a tua casa, abençoar os teus servos. Senhor, abençoe aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, para que o Senhor possa trazer recuperação, restauração e cura. Senhor, nos ajude a lutar contra o nosso pecado dia após dia, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo, para que nós possamos mortificar a nossa carne, para que nós possamos fortalecer o nosso espírito e para que o Senhor possa reinar em nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.